Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos falar um pouco de espaços vetoriais e sobre um assunto que é básico, né? Sobre bases e aqui de espaços vetoriais. Antes de falar de base de espaços vetoriais, vamos falar um pouco de combinação linear. Combinação linear em um espaço vetorial. Então, nesse caso, a gente vai pegar que é uma combinação linear. Então, sejam alfa e beta pertencente ao corpo K, que geralmente é os reais, e o IV pertencentes ao espaço vetorial V. E a combinação linear dessa estrutura aqui vai ser dada pelo seguinte: W igual a alfa U mais beta V. Isso aqui é uma combinação linear de dois elementos. A gente vai poder combinar mais elementos e fazer mais estruturas e combinar três elementos, mas enfim, a partir de uma combinação linear você pode fazer combinação com N elementos. Deixa eu ver que esse elemento W pode ser uma nova, utilizado para fazer uma nova combinação linear de elementos. Bem, com esse conjunto aqui a gente imagina o gerado ou span, gerado de um conjunto, ou span de um conjunto V1, coloca aqui V2, VK, né? Um conjunto com K elementos. Bem, como é que a gente faz um gerado, um span? Então imagina que você pega os conjuntos W e J, que vão ser na verdade alfa 1, V1 mais alfa 2, aliás, alfa I, VI mais alfa J, VJ. Bem, para não usar essa notação aqui de índice, você pode imaginar que você imagina o span de U, V e W. Então aqui só tem três elementos para facilitar, então a gente pode imaginar os conjuntos da forma U mais beta V mais gama W. Onde é o seguinte, quando não aparecer o W, a gente pode fazer gama igual a zero. Quando não aparecer o beta, o V faria beta igual a zero, ou alfa igual a zero, ou ainda todos não nulos. Então, de fato, a combinação linear pode ter três elementos ou apenas dois, né? E assim vai. Você pode imaginar que tem a combinação linear, seria, se for um conjunto finito, todas as somas. O importante é que não pode ser uma soma infinita, porque a gente só pode somar, nessa teoria, finitos vetores. Então, ele tem essa propriedade. Bem, com esse aspecto, a gente pode ter o seguinte, de vetores. Então, o que seria o span de um conjunto? Né? Ele também é um espaço vetorial. Então, observação, span de A contido em V é um subespaço vetorial. Ora, claro, combinações lineares de combinações lineares ainda é uma combinação linear. A ideia é essa. É um subespaço vetorial de V, naturalmente, por isso está contido em V, pois V é um espaço vetorial. Bem, então para a gente considerar o span, a gente vai ter, através de combinação linear, um outro conceito. Antes de falar aqui de outros conceitos, eu vou colocar aqui um exemplo. Né? Exemplo 1. Calcule o span de, eu vou colocar aqui alguns vetores, 0, 1,
0, 0 e 0, 0, 1. Então aqui tem dois vetores canônicos e um não canônico, certo? E o que seria esse span desse conjunto, né? Bem, para fazer o span desse conjunto, observe que as combinações lineares alfa 1, 0, 1 mais beta, aqui é só o som, mais beta 1, 0, 0 mais gama 0, 1, isso aqui vai nos dar um espaço vetorial. Observe o seguinte também, que se você somar os dois últimos vetores inicialmente aqui, também observe, um, 0, 1 é igual a 1, 0, 0 mais 0, 0, 1. Então, de fato, esse vetor aqui ele já pertence. Então, aqui 1, 0, 0, 1 pertence ao span de 1, 0, 0 e 0, 0, 1. Isso aqui é o E1 e o E3, né? Então, se ele já pertence, então esse span ali, inicialmente, eu vou chamar aqui de W. Então, W é igual ao span de 1, 0, 0, 0, 0, 1. Bem, aqui a gente pode calcular, mas isso aqui é igual ao plano x e z. Então, de fato, esse plano xz que passa pela origem é o span desse conjunto todo, né? Pois um vetor já está lá. Então, a gente pode fazer outros exemplos e etc. Observe que não gera o R3 todo. Aqui não tem como você obter, por exemplo, o E2. Aqui é só o plano xz. Não tem a coordenada y. A coordenada y aqui nesse conjunto sempre será nula. Você pode usar essa técnica aqui. Você vai verificar que vai ser alfa mais beta, alfa mais beta, e depois você vai ter alfa mais gama. E aí, fazendo alfa igual a 0, você teria todas as possibilidades da coordenada xz e nunca teria um y não nulo. Então, simplesmente esse conjunto gera apenas um plano. Bem, então, diante disso, a gente vai imaginar que esses conjuntos também podem ser chamados de LI ou LD. Ou seja, vamos imaginar aqui conjuntos LD ou linearmente dependente. Linearmente dependente. O que quer dizer esse conceito? Bem, é um conjunto W, vou colocar aqui W, é um conjunto, vou colocar aqui um conjunto A igual a vou colocar aqui V1, V2 e assim vai até um certo VK. Pode ter mais elementos, mas eu vou colocar um ponto inicialmente. É linearmente dependente quando um elemento é combinação linear dos demais. Lembrando que
combinação linear é sempre finita, né? Então poderia ter um elemento que fosse combinação linear de infinitos elementos, mas aí não seria linearmente dependente. Bem, um exemplo disso daqui é o próprio conjunto que a gente fez aqui, né? Que é o conjunto 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 e depois 0, 0, 1. Esse conjunto ele é linearmente dependente, pois o primeiro, W, é igual, se eu chamar isso aqui de W, U e V, podemos escrever W igual a U mais V. Esse conjunto ele é linearmente dependente porque ele é uma combinação linear. Lembrando que os coeficientes estão como sendo 1. Sempre que você tiver coeficientes não aparecendo é porque é 1, ou quando o vetor não aparecer é porque é 0. Né? Você pode sempre fazer essa escolha desses coeficientes para o estudo. Bem, então voltando aqui, então esse conjunto é linearmente dependente. Quando você tiver um conjunto que não é linearmente dependente, ele é linearmente independente. Linear, quando não for LD, quando A não for, aí geralmente linearmente dependente, chamado de LD, A é linearmente independente. Não tem terceira opção. Então é LD ou LI, que é o linearmente independente. O famoso LI. Então dado um conjunto, fizer a pergunta, ele é LI ou LD, vocês já podem responder qualquer uma das coisas que vai dar certo ou errado. Pelo menos tem 50% de chance. E aí, claro, tem que ter a justificativa, né? Não basta dizer que ele é LI e LD, mas você já sabe que não tem a possibilidade de você chuta. Se for LI, pelo menos já acertou alguma coisa. Se não for, bem, também não sabia. Mas, é claro, o importante é estudar. Mas o detalhe é ou LI ou LD. Não tem terceira possibilidade. Não é uma coisa nem outra. Eles fatos conjuntos não vazios, a gente vai sempre trabalhar com LI ou LD. Agora eu vou fazer um exemplo zero, que é o seguinte. 0 só tem um elemento, ele é LD. Isso aqui é basicamente uma definição, mas vou chamar como exemplo 1. V com V diferente de 0 é LI. Então, o conjunto de um elemento vai ter essa caracterização. Se tiver o 0, se for o 0, é LD. Se for não nulo, é LI. Bem, exemplo 2, conjuntos com dois elementos, que é U e V. U e V é LD se somente se um é múltiplo do outro. Pode ser que um deles seja nulo, né? Mas um é múltiplo do outro. Bem, em outras caracterizações, sempre que o 0 aparecer dentro de um conjunto, ele vai ser LI, aliás, LD. Sempre que você tiver o 0 pertencendo a um conjunto, ele é LD, pois, vou colocar aqui a observação. Observação. Sempre que 0 pertencer a A é LD. Claro, pelo exemplo 0 a gente tem isso. Se ele tem mais de um elemento, 0 é igual a 0 vezes o outro vetor, então é múltiplo. E se ele tiver dois elementos, a gente pode escrever o que? O seguinte, 0, pois 0 é igual a 0 vezes U, 0 escalar agora, mais 0 vezes V. Então ele é combinação linear de dois elementos que estiverem lá. Então, essencialmente, o 0, sim, aqui não é o 0 vetorial, 0 escalar. Ele é sempre que o 0 aparecer em um conjunto, ele é LD. Bem, com essa caracterização, a gente pode continuar o seguinte, né? Para quando tiver três vetores. Bem, aí aqui tem um teorema que eu vou colocar aqui. Teorema 1.
V1, VK contido em V, LI, se e somente se uma combinação linear desses elementos α1, V1, mais, vou colocar aqui só para especificar, α2, V2, mais αk, VK igual a zero, ocorre, isso aqui implica, se somente se α1 é igual a α2, que é igual a αk, que é igual a zero. Ou seja, a única combinação linear para se obter o zero a partir de vetores LI é a combinação linear em que todos os coeficientes são nulos. Então esse é um teorema para caracterizar um conjunto LI. Bem, aqui a prova, vou deixar aqui como exercício para vocês, mas eu vou também colocar aqui outro teorema importante. Então, vetores V1, V, sejam três vetores, né? Aqui eu vou colocar U igual a U1, U2, U3, V igual a V1, mesma coisa, né? V3 e W, vou colocar vírgula aqui, W igual a W1, W2, W3. Isso pode ser feito em 3 dimensões, mas pode ser feito em 4 dimensões também, em duas também. Então, LI se somente se determinante de U1, U2, U3, V1, V2, V3, claro, W1, W2, W3 é igual a zero. Isso aqui é um método, digamos, se você calcular o determinante, para você encontrar o LI somente se é diferente de zero. E LD se somente se igual a zero, né? Porque uma coisa eu já disse, o LI e o LD não tem possibilidade. Então, para calcular aqui LI, basta ver se esse determinante é não nulo. Se o determinante for nulo, LD. Não tem outra, não teste que vai lhe dar inconclusivo. Agora, isso aqui só serve para n vetores de n coordenadas num espaço vetorial de dimensão n. Então, por exemplo, eu tenho 3 vetores no R3. Eu tenho 4 vetores no R4, poderia montar uma matriz de 4 por 4. Fosse no R2, eu montar uma matriz 2 por 2, que é o mais simples, né? Então, usualmente se utiliza para 2 vetores no R2 ou 3 vetores no R3. 4 vetores no R4, aí já é uma coisa mais computacional. Dependendo da facilidade, você consegue calcular esse determinante, né? Vou colocar depois algo sobre determinante, vai ter também um preliminar, mas de álgebra linear, o determinante é um preliminar forte. Bem, então com isso a gente tem essas matrizes e os dois teoremas eles são interessantes porque esse teorema aqui, o 1, ele vai dar a unicidade de a gente escrever os vetores como combinação linear de um conjunto LI. Caso um elemento pertença ao gerado de um conjunto LI, ele só poderá ser escrito como combinação linear de maneira única. É uma proposição, mas dá para se provar isso. Bem, agora vamos falar propriamente do conceito de bases, que é o tópico principal. Então, bases aqui, de espaços vetoriais, né? Então, o que é de fato uma base? Então, definição. Então, uma base geralmente chama-se base beta, igual a V1 igual a V1, V2, VK, é um conjunto. Na verdade, vou só reescrever aqui, um conjunto
beta é base de V beta contido em V é base de V quando... Aqui eu coloquei infinito, mas pode se considerar também bases infinitas. Quando tivermos duas coisas. Primeiro, span de beta é igual a V. E segundo, aqui primeiro e segundo é arbitrário. Qualquer uma das propriedades pode ser verificada inicialmente. Eles são independentes. Eu diria até linearmente independentes, né? Então, span de V igual ao span de beta igual a V e beta é LI. Então, para ser base tem que ser LI. Para ser base tem que gerar o espaço vetorial. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Vamos colocar bases canônicas. Exemplo 1. Então, beta igual a 1, 0, 0, 0, 0, 1. Só para ser a ordem canônica. 0, 0 e 1. Bem, esse conjunto ele é LI. Por quê? Você pode dispor eles aqui, você vai montar a matriz dele. Seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Só que a matriz da determinante disso aqui é 1, que é diferente de 0. Então é LI. Que ele gera o R3 todo, sim, isso aqui contido em R3. Basta ver que qualquer elemento do R3 é uma combinação linear da base canônica, né? Então, x, y, z, isso aqui é igual a x, 1, 0, 0, mais y, 0, 1, 0, mais z, 0, 0, 1. Pode chamar de ABC, XY, enfim. Qualquer elemento no R3 é dado como uma combinação linear. Então, de fato, isso aí é uma base do R3. Tem outros exemplos que eu vou colocar aqui. Vou falar B igual a 1x, x2, xn e assim vai. Isso daqui é base de espaço dos polinômios. Por exemplo, se você pegar esses elementos aqui e fizer uma combinação linear deles, você vai ter P de x igual a mais, na verdade, A0 mais A1x mais A2 x2 mais AKXK. E aí você tem qualquer polinômio com a combinação linear desses elementos da base, é uma combinação linear finita, pois os polinômios devem ser finitos. Bem, uma expressão aqui que a gente vai parar é que é o seguinte. Aqui o que a gente vai parar é o seguinte, é que a gente vai ter essas especificidades no espaço vetorial. A gente vai parar por aqui, mas enfim, a gente vai depois verificar quando que um conjunto é base, quando que ele é LI, quantos elementos vai ter uma base, então vai ser uma constante, e aí a gente vai ficar para a parte 2 da aula de base de espaços vetoriais. Por aqui é só, vamos lá.